Boa noite, meus irmãos. Infelizmente, não pudemos estar ao vivo, né? Estava tão alegre de poder estar junto com vocês, né? Mas infelizmente, tentamos de todo jeito pelo computador e não deu certo. O celular não estava me dando esse espaço para colocar ao vivo. Mas de qualquer forma, agradeço a todos a oportunidade de estar enviando os esclarecimentos, que é tão importante nesse momento para a nossa reflexão, para a gente entender todo esse processo que nós estamos passando, né? Rogar nesse instante a equipe espiritual do Centro Espírita Fonte Viva, que nos inspire, que facilite a palavra, o entendimento, para que realmente eu possa colocar de forma clara e poder cooperar nesses esclarecimentos com relação ao tema que é mundo de expiações e de prova. Mas antes da gente entrar no tema, eu gostaria de fazer algumas colocações que nos ajudará a entender melhor o assunto desta noite. Esse tema, mundo de expiações e de provas, está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 13, né? Eu sempre gosto de enfatizar a didática de Kardec. Não é à toa que ele é um pedagogo, né? E um pedagogo maravilhoso. E essa didática de Kardec é em todos os livros da codificação. Todos os livros da codificação, ele parte do mais simples para o mais complexo, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa apresentando as leis divinas, que é os 10 mandamentos. Ele nos apresenta Jesus, né? E aí vai vir as bem-aventuranças. Entre as bem-aventuranças, ele dá um espaço para falar do Consolador prometido por Jesus, né? Então é toda uma didática, mas eu quero me apegar aqui nesse instante à didática dos capítulos em si. Todos os capítulos, Kardec começa com os ensinamentos de Jesus, né? No capítulo 3, ele fala que há muitas moradas da casa do Pai. São os ensinamentos de Jesus que ele vem dar clareza a esses ensinamentos. E logo depois das colocações de Jesus, ele faz esses esclarecimentos sobre o tema colocado, né, no capítulo, que são as palavras do Mestre. Depois ele traz as instruções dos Espíritos. Nesse capítulo especial, nós vamos ter um resumo que ele faz dos ensinamentos dos Espíritos sobre esse tema e traz, no mundo de expiações de prova, as colocações de Santo Agostinho. E aqui vale também a gente reforçar as questões dos espíritos que colaboraram com a codificação, né? Santo Agostinho, São Luís, São Vicente de Paula. Então foram eles que cooperaram nesse trabalho, né, importantíssimo para a humanidade. E outro lembrete é que sempre São Luís, ele estava sempre nas comunicações pela médium Hermance Dufour, e eu acredito que ele seja o orientador espiritual dela, porque todas as comunicações de Hermance, São Luís estava na frente, coordenando, né? Então, olhando na Revista Espírita, e aí a gente passa a valorizar a Revista Espírita, como também esses ensinamentos trazidos, né, por Kardec, antes de colocar no Livro dos Espíritos, no Evangelho, ele faz os jornais que conta ali as experiências dele. Então ele traz na Revista Espírita de fevereiro de 1858 a escala espírita, né, que ele colocou também lá na pergunta 100, de 100 a 113, né, essa escala espírita, que é a progressão gradual dos espíritos. Eu estou colocando a escala espírita para poder a gente entender o mundo de expiação e de prova, compreender esse mundo, valorizar ele, e não ficar naquela amargura que é um mundo ruim, que é um mundo onde a gente está sofrendo, e aí a gente acha que Deus é injusto. Então a gente precisa compreender essa escala,
analisar a nossa posição no momento agora e ver a bondade de Deus em todos os momentos da nossa vida, inclusive por estarmos aqui nesse planeta ainda de provas e expiações. Então, na escala espírita, foi colocado os espíritos de terceira ordem, de segunda ordem e de primeira ordem. Nesse de primeira ordem, eu vou passar rapidamente, não vou entrar muito no detalhe, não. Os de terceira ordem, a gente vê que há uma predominância da matéria sobre o espírito. E ele divide essa terceira ordem em 5 classes. 10ª classe, 9ª classe, 8ª classe, 7ª classe e 6ª classe. No de segunda ordem, aí a gente vê a predominância do espírito sobre a matéria. O espírito já domina a matéria, né? E aí ele divide em 5ª classe, 4ª, 3ª e 2ª. E o de primeira ordem já alcançaram o supremo grau de perfeição. São os espíritos puros e primeira ordem. Então a gente vai ver que entre essas classes de 10ª, 9ª, a gente vai perceber a divisão que Kardec fez e os espíritos achou que seria compreensível para nós, né? Ele vai colocar espíritos impuros, os pseudo-sábios, espíritos batedores, ele vai colocando várias classes de espírito. Já no de segunda ordem, na 5ª classe, ele vai colocar os espíritos bons, os espíritos que estão propensos ao bem, propensos a ser melhor, né? E aí a gente vai ver que isso também Kardec colocou lá na Revista Espírita, que os espíritos, eles não pertencem sempre exclusivamente à mesma classe. Nós podemos reunir os caracteres de várias categorias. Então, a gente pode até, já nesse estágio que nós nos encontramos, ter característica de espíritos lá da segunda ordem, da 5ª classe, né? Porque quando a gente vai se situar, somos ainda espíritos imperfeitos, tudo bem. Mas aí a gente fica naquela lá da terceira ordem. Eu acredito que nós temos já características de espírito de segunda ordem. Então, não estamos tão rasteiro assim, né? Temos esse, porque a gente já está propenso ao bem, à caridade, a gente já luta para fazer o bem, a gente já tem uma proposta de viver a paz, de vencer os vícios. Então, nós já temos algumas características dos espíritos de segunda ordem, né? Que são os espíritos bons, os espíritos que estão já propensos ao bem. Aí eu dou uma pausa aí, porque eu não quero me aprofundar muito, para chegar a também a pluralidade dos mundos habitados. Aí a gente vai para o Livro dos Espíritos, questão 55 a 58. Lá tem lá as perguntas que Kardec endereçou aos espíritos superiores sobre essa pluralidade dos mundos habitados. Então, de pronto, a gente não vai achar que só a Terra é um mundo habitado. E se a gente assim pensar, a gente vai achar que a humanidade está perdida. Imagine se só a Terra fosse habitada, com tantos espíritos ainda cheios de dificuldades, né? Ainda propensos ao mal, cheio de vícios, de imperfeições. Então, será que Deus, na inteligência suprema, um universo infinito, só a Terra, com ainda espíritos doentes, imperfeitos, habita esse universo infinito? Aí a gente vai ver que o planeta Terra é algo assim devastador, né? Porque a humanidade ainda está tão pequena diante do universo infinito, não é mesmo? Mas a gente sabe que há imensidades de mundos e cada mundo são habitados. A Terra está na categoria de mundo de expiação e de prova. Até aí tudo bem, né? A gente não vai achar que só a Terra
é habitado e que só existe ser humanos, e a humanidade só está restrita ao planeta Terra. Então, senão aí a gente não vai ter esperança muito não. Agora nós vamos entrar no tema mundo de expiações e de prova. Aí eu achei interessante as colocações de Santo Agostinho. Santo Agostinho inicia esse item 13 dessa forma: que vos direi dos mundos de expiação, que vós já não sabeis, uma vez que vos basta considerar a terra que habitais? Olha a pergunta que ele faz, iniciando o capítulo. O que ele vai dizer mais? Se é um mundo que a gente habita e que a gente está vivenciando na pele tudo que existe no planeta, tudo que a gente, de aflição, de dores, de tudo, né? Porque nós estamos vivenciando experiência nesse mundo, né? Nós estamos vivenciando experiência nesse planeta Terra. E eu lhe diria mais que nós estamos agora, nesse momento de 2020, num curso de um período assim intensivo, que é a pandemia. Nós estamos nesse curso intensivo, vivendo esse curso intensivo todo esse ano de 2020, nesse curso intensivo. E o que significa esse curso intensivo? Mudanças urgentes. Mas a gente espera mudar de fora para dentro, né? Quando a mudança tem que ser de dentro para fora. A mudança tem que ser em nós. Aí eu vejo assim, no noticiário, a gente tem que voltar ao normal. Tem que voltar ao normal. Que normal? Será que a vida que a gente levava antes dessa pandemia era normal? Eu acredito que não. Mas as pessoas querem voltar ao seu normal, ao que elas acham que é normal. Mas essa pandemia, Deus não permitiu à toa, só para nos fazer sofrer. Mas Ele está esperando que cada um de nós mude, porque o momento é agora para mudança, né? Aí vamos analisando a Terra, essa escola maravilhosa que é o planeta Terra. Nós vemos na Terra que os espíritos que habitam não são espíritos primitivos, né? Até porque, quando a gente analisa a inteligência em grande número do seu habitante, são pessoas muito altamente inteligentes. O que nós estamos vivenciando agora, nesse momento, utilizando a internet, infelizmente não deu muito certo, mas está aí, né? E veja como acelerou o planeta em termos de evolução a nível material, e ela está nos ajudando também a nível moral, né? Veja como acelerou o planeta, a internet, esse instrumento maravilhoso. Isso é uma prova da inteligência do ser humano. Isso é uma prova que a gente não pode negar, que é inerente aos seres mais adiantados, né? Então, são mudanças de níveis materiais, que a gente precisa aproveitar esses instrumentos para também nos ajudar na nossa proposta de mudança a nível moral. A quarentena colocou as pessoas em casa. E aí eu lembro que de uma música de um cantor que ele lançou essa música em dezembro de 1977, né? Quando ele fala que o mundo parou, né? O patrão saiu para trabalhar, mas quando chegou os empregados não estavam lá. E assim ele vai desenrolando a música, mostrando que parou tudo no dia em que a Terra parou. E realmente, no dia em que a Terra parou foi 2020, início do final do ano de 2019 na China, né? E no Brasil foi o período de 2020. Então, na realidade, ele estava ali colocando na música, profetizando. Quem imaginaria isso, que tudo ia parar, né? Que tudo ia ficar em quarentena, ninguém podia sair,
não pode se abraçar. Imagine, não pode se visitar. Os centros espíritas fecharam a porta. Como que a gente ia pensar nisso? Ninguém nunca passou pela cabeça que isso ia acontecer no ano de 2020. A espiritualidade já estava lá se organizando, mas a gente aqui não tinha essa noção tão nítida dessa pandemia, né? E, no entanto, parou. Mas parou, por que será que parou? Será que parou, se tudo estivesse normal, será que pararia? A natureza está agradecendo aí essa parada, né? As pessoas mais em casa, sem essa agitação. Muita coisa mudou na natureza, né? E aí mostrando que a gente precisa voltar ao normal, mas voltar ao normal de forma correta. Respeitando a natureza, respeitando os animais, né? Vencendo os vícios, que é indício de uma grande imperfeição moral, né? E é por isso que Deus nos envia de tempos em tempos algo que vá nos chamar a atenção para as mudanças, né? Porque essa pandemia não é a primeira vez que acontece. Em 1918 teve a pandemia da gripe espanhola, né? Que foi até nesse período que faleceu a Eurípides de Barçanufo. Faleceu com a gripe espanhola, né? 100 anos praticamente, né? De um para outro. Mas essas mudanças precisam acontecer no planeta para que a gente possa meditar no que está acontecendo, né? Aí ele vai colocando que nesses mundos de expiação e de prova, nem todos os espíritos que estão encarnados nesse mundo estão aqui expiando. Aí você diz, mas é um mundo de expiação e de prova e nem todos estão em expiação? Sim, nem todos estão. Aí eles citam os índios, né? As raças selvagens, que estão ali saídas da infância e que são trazidos para o planeta para, em contato conosco, eles possam evoluir, né? As raças semi-civilizadas, formadas por esses mesmos espíritos que estão em progressão, estão em evolução. E depois ele fala de que os espíritos em expiações são os estrangeiros. São eles que vieram de outro planeta, aí a gente lembra Capela, né, o planeta Capela, para que ali, no mundo mais inferior, que seria a Terra, eles pudessem cooperar com a evolução desse mundo. Então, teriam uma missão de ajudar e, assim, expiar, reparar os seus erros, né, porque eles não estavam acompanhando a evolução do planeta e estava causando perturbação no planeta. Então, eles foram enviados para a Terra para dali poder ajudar na evolução, né, da Terra. Então, eles já viveram em outros mundos. Eles já tiveram experiência em outro mundo. E nesse mundo, um mundo mais evoluído, eles tinham mais evolução do que os habitantes que estavam ali no planeta Terra, né, em evolução. Então, eles vieram cooperar com o planeta, com os habitantes daquele planeta, ajudando assim na sua evolução, né? E outra coisa também, essa obstinação com o mal foi uma das causas que levaram esses espíritos a serem enviados para o planeta Terra. Eles não quiseram mudar, permaneceram renitentes nas suas colocações, na sua vida. Olhe nós agora, bem parecidos, né? Precisamos mudar. Não, tem que acabar a pandemia para a gente voltar ao normal. Voltar ao normal para eles seria continuar com a mesma vidinha de sempre, sem parar para refletir no que estavam fazendo antes da pandemia, né? Então, é necessário que a gente pare agora, em vez de estar amaldiçoando o planeta, mas sendo agradecido por estarmos aqui,
cooperar no que a gente possa cooperar e pedir a Deus que nos conceda a oportunidade de permanecer no planeta, ajudando na sua evolução e poder ter acesso a esse mundo de regeneração, um mundo melhor, né? E aí a gente vai ver, ele continua falando, que a gente vai ver na Terra as misérias, as amarguras, né? E esses espíritos estrangeiros, essas misérias da vida, essas amarguras, eles sentem mais, eles são mais sensíveis, né? E já as raças mais primitivas, eles não. O senso moral deles é mais obtuso. Então, eles não sentem tanto como esses espíritos estrangeiros, né? Então, são mais uma característica desses espíritos que estão na Terra como estrangeiro. Então, a Terra é um lugar de expiação, um lugar de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, esses espíritos rebeldes, foi para eles também um lugar de exílio. E aí a gente para perceber nessas colocações de Santo Agostinho que do mal Deus tira o remédio para nos curar. E aí a gente identifica a bondade de Deus. Então, Deus não permite nada só para nos ver sofrer. Se Deus está permitindo essa pandemia, é justamente para a gente acordar, parar para pensar melhor, ter um tempo para refletir o que é que pode e o que precisa mudar. Não é Deus nos punindo. Deus não castiga, Deus é amor. Se sua lei é lei de amor, como é que ele vai utilizar de castigo para com seus filhos? Se ele nos criou simples e ignorante, como é que ele, de pronto, que a gente tenha um comportamento de um espírito superior? Não é? E outra coisa, não se manda uma criança de 5 anos para frequentar uma faculdade. Que proveito teria? Não iria entender. O local não estaria adaptado para esse espírito que só tem 5 anos de idade. Então, a Terra é um lugar adaptado para nos receber como alunos, né? Então, Deus nos deu uma fardinha, que é o nosso corpo físico, nos preparou com essa fardinha para que a gente tivesse acesso ao planeta. E é o planeta mais adequado para que possamos estar agora nos ajudando no nosso progresso, na nossa evolução. E qual seria a destinação da Terra? Qual seria a destinação da Terra? Nós temos vendo sofrimento, grandes dificuldades, toda sorte, doença, algo difícil como é esse vírus, né? Como machuca, como maltrata, principalmente a perda dos nossos entes queridos, né? Que é tão difícil a gente entender tudo isso, de não poder velar, não poder abraçar, não poder ficar perto. Mas se a gente tem noção da doutrina, nós vamos parar para refletir no que a doutrina nos ensina e a gente vai transformar esse momento difícil em um momento de grandes conhecimentos e vamos perceber que naquele momento difícil Deus está nos poupando, tanto os familiares como os entes queridos, de grandes dores. Porque Deus não faz nada por acaso. Deus não permite nada por acaso. Então, se a gente passa por esse momento, é porque a gente precisa passar por esse momento para o nosso benefício. Eu lembro muito do livro Quem Tem Medo da Morte, de Richard Simonetti. E Richard Simonetti, nos livrinhos dele, ele faz uns desenhos bem interessantes. E nesse livro, Quem Tem Medo da Morte, tem um capítulo falando do velório. E ele diz assim, com a sabedoria dele, e todo baseado nos ensinamentos da codificação, que o melhor velório não é aquele velório onde tem muita gente, aquele velório concorrido. Ele, ao contrário, é o que tem menos gente. Porque o espírito ali vai ficar em paz. E a gente vê o desrespeito no momento do velório, como as pessoas se comportam. Muito pouco se preocupa com aquela criatura que está ali, o corpo, né?
aquele momento difícil, delicado, vai mais para saber a vida da família, daquele que partiu, né? Ele coloca tudo isso de forma muito clara. Então, quem parte sem, eu sei que é a família, mas o espírito precisa de paz. O corpo foi essa vestimenta que acabou. O espírito sobrevive à morte do corpo físico. E naquele momento o espírito está precisando do silêncio, da paz, da oração. E naquele entra e sai dos velórios, raríssimo consegue isso. Raríssimo consegue que todos que foram para o velório tenham esse respeito, esse momento de oração, que respeite a família, que respeite a vida daquela pessoa que está partindo. Poucos, muito poucos. Então fica mais um encontro de pessoas, cada um fala do que acha que deve falar, sem esse devido respeito, né, àquela criatura que está partindo. Voltamos à pergunta: qual a destinação da Terra? E nós sabemos, né, que a destinação da Terra é de progredir. A Terra está passando de um mundo de expiação e de prova para um mundo de regeneração. Então, a progressão dos mundos está lá no livro dos Espíritos. Os Kardec questiona os espíritos, eles nos esclarecem sobre esse assunto. Então, a destinação da Terra é de evoluir. E vai depender dos seus habitantes essa evolução. E qual vai ser a natureza daqueles que a habitam? A natureza daqueles que a habitam, por enquanto, ainda está nessa transição, né? De terceira ordem para segunda ordem, tá? Então, quando os homens que habitam a Terra procurarem também acelerar a sua evolução, e aí vem a pandemia para ajudar a acelerar, porque os flagelos destruidores está lá também no livro dos Espíritos, quando nas leis morais, né, que fala dos flagelos destruidores, que Deus se utiliza desses flagelos para fazer acelerar a humanidade, a evolução da humanidade. É para isso que acontece os flagelos, né? Para acelerar a evolução da humanidade do planeta Terra. Então, tudo isso são momentos para a gente refletir, são momentos para a gente perceber a bondade de Deus agindo a nosso favor, nos dando a oportunidade de mudanças. Precisamos mudar e mudar urgentemente, para que não haja necessidade de uma nova lição, e às vezes mais dolorosa ainda. Então, todos nós estamos passando por momentos difíceis, uns mais, outros menos, mas o importante disso é a gente aproveitar essas lições, transformando em ensinamentos valorosos e poder, assim, ajudar na nossa mudança íntima, né? A gente aprende muito nesses momentos dolorosos, esses momentos de dor, de dificuldade, né? Nos faz fazer aquela viagem para o nosso mundo interior, silenciar, refletir e perceber nesses momentos dolorosos quanto de ensinamento, quanto da bondade de Deus se faz presente. E aí a gente percebe também o amadurecimento, as transformações em nossas vidas interior, né? Nós ficamos muito focando fora, o que está acontecendo fora. Esquecido de focarmos o que está acontecendo dentro de nós. O isolamento, o que significa para nós o isolamento? Eu não gosto de isolamento, me causa depressão, me causa tristeza. Mas por que causa tristeza e depressão? Porque essa dificuldade do silêncio interior, do estar só. Nós vamos passar momentos de estarmos sós. E aí? Como é que fica?
perdas de entes queridos. Como encaramos as perdas de entes queridos? Difícil? É difícil. Mas nós podemos encarar de uma outra forma. Nós não fomos criados para permanecer aqui para sempre. Fomos mandados por Deus, nos concedeu para que por um determinado tempo estivéssemos aqui para crescer. E o espaço do berço ao túmulo é um segundo ou um minuto na eternidade. E por que a gente se apega tanto? O apego exagerado aos bens materiais, mas também aos entes queridos, nos causa dor. Quantas vezes a doutrina nos preparou para isso? Quantas vezes nós estudamos na codificação tudo isso que a gente está vendo acontecer, né? As perdas, as dificuldades, e o que isso nos traz de reflexão, para a gente poder dar os nossos testemunhos, porque cada um vai dar o seu testemunho, vai dizer se compreendeu o ensinamento trazido pelos espíritos superiores, já nos alertando para os acontecimentos de hoje. Então, meus irmãos, infelizmente nós não vamos poder ouvir as perguntas de vocês, que seria o mais interessante.